Olá pessoal, eu resolvi fazer um vídeo para explicar a eficiência do Airmix. Eu recebi vários questionamentos, várias perguntas, muitas pessoas falando que não é possível obter 30% de eficiência na redução de consumo. Para isso, para mim mostrar a eficiência do Airmix, eu preciso mostrar como funciona a combustão para chegar na eficiência do Airmix. Vou procurar falar uma linguagem bem simples para que o leigo também possa entender. Eu acredito que quanto maior o número de pessoas entenderem isso, fica melhor. E muita gente não é expert na área, então eu vou usar uma linguagem simples. Nos motores a combustão interna, o sistema a combustão utiliza duas substâncias. Utiliza o ar e utiliza o álcool, a gasolina, o diesel. Essas duas substâncias de diferentes estados, o gás, que é o ar, e o líquido, que é o combustível, nunca formam uma massa homogênea. Nós temos uma massa, uma quantidade de massa de mistura no interior do cilindro com um grau de deformação. Quanto maior for esse grau de deformação, maior é a ineficiência da combustão. Maior a ineficiência, mais ar, mais combustível você precisa acelerar mais o carro para produzir a energia. Eu fiz aqui um exemplo de uma mistura teoricamente próxima da homogênea. O amarelo, combustível, azul, o ar. Aqui eu não vou entrar em detalhes de relação estequiométrica, até porque para o Airmix pouco importa a relação estequiométrica. Eu vou fazer um vídeo depois falando sobre relação estequiométrica e o que acontece com a falta de homogeneidade em relação à sonda lambda, mas isso é um outro vídeo, tá? A relação estequiométrica, a grosso modo, é a devida proporção que cada combustível tem em relação à quantidade de ar. Pois bem, aqui uma massa próxima da homogeneidade, mas não é bem isso que acontece. Quando o motor admite o ar e o combustível, eu vou dar um exemplo aqui, ó. O azul é o ar. Amarelo, combustível. Essas moléculas estão agrupadas e a gente precisa separar elas. Precisa que o ar entre. Olha aqui. Literalmente se misture as moléculas de ar com as moléculas de combustível. Aqui eu estou fazendo um zoom aqui dentro. Imagine a mistura molecular. Quanto maior for essa massa distorcida, vamos chamar isso aqui de uniforme, e essa distorcida, maior a ineficiência. O que acontece com a combustão? Imagine aqui no interior do cilindro, pistão, e aqui, ó. Imagine que aqui eu tenha esse volume aqui, ó. Esse volume aqui de massa. Opa, o azul não funcionou. Vamos para esse azul. Esse volume aqui de massa aqui, ó. Ó. Esse volume está dentro desse. Esse volume eu vou dividir em dois. Aqui está pobre. Pobre é ausência de combustível em relação à quantidade de ar. E aqui está rico. Excesso de combustível em relação ao ar. Eu fiz dessa forma, mas não é bem assim. Isso aqui fica exatamente aqui, dessa forma, misturado. Outro desenho.
Quando inicia-se a combustão, a velocidade de propagação da chama sempre vai fazer o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? Esse. Aqui tem a melhor combinação, ar e combustível. Então, vamos imaginar que isso aqui, separado, tá assim. Aqui tá a massa ideal. Essa chama inflamou primeiro e depois ela vai inflamar essa daqui e vai inflamar essa daqui, ou vice-versa. O que acontece com isso? Nós temos pontos de combustão diferentes. Nós temos sentidos de forças diferentes. O ideal é que a combustão seja exatamente perpendicular em relação ao pistão. Essa é a força ideal. Só que nós não temos. Esse caminho que vai variar de acordo com a homogeneidade vai fazer com que a gente tenha forças chocando com força. Eu não tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, ó. Então essa força aqui que é boa acaba sendo anulada por outra força. Um exemplo bem claro, isso é perceptível. A gente consegue ouvir, geralmente às vezes a gente está na rua, andando, e a gente escuta um carro passar grilando. O que é o grilo? Grilo. Dentre outras coisas que também pode ser, aquele grilo também pode ser causado pela falta de homogeneidade, baixa resistência. Então, um exemplo, se essa massa aqui, ó, vamos dizer que ela está pobre, faltando combustível. A hora que esse pistão estiver subindo, estiver comprimindo, ele vai acontecer uma combustão espontânea antes da faísca da vela. Eu desenhei a vela aqui, que é usada em álcool e gasolina. Motor diesel não usa vela. A combustão é sob pressão. A pressão aumenta a temperatura e ele inflama. A regra é a mesma. Então eu tenho aqui mais um desenho, mais um pistão aqui, ó, tá? Eu tenho um cilindro aqui. E aqui nasceu uma frente de chama. Mas tudo isso é milésimo de segundo. O fenômeno é bem rápido, bem rápido. Mas veio outra frente de chama aqui, a da vela. Então essa onda vai se chocar com essa. O barulho que a gente escuta da pré-ignição é isso que está acontecendo. E quando acontece isso, é um risco grande para o motor. Por quê? Porque há um aumento de temperatura na câmara alto. A temperatura sobe. Sobe a temperatura, aumenta a produção de NOx, que é um dos gases mais ofensivos ao homem, à natureza. O sistema tenta corrigir. Entra o sensor de detonação na jogada, aumenta-se o volume de combustível, tudo para corrigir essa pré-ignição. Então essa é uma força contrária, uma força está chocando com a outra. A gente precisa que a força seja isso. Eu preciso jogar esse pistão para baixo. Então esses volumes de massa não uniforme, além deles não ajudarem, eles atrapalham. É um peso morto para a combustão. A gente pode ver aqui no desenho, na explanação, de que nós nunca vamos ter uma massa 100% homogênea. Porém, quanto maior volume dessa massa distorcida, maior ineficiência. Maior ineficiência, pisa mais no acelerador para o carro produzir energia. A energia vem daqui. Essa massa precisa deslocar o pistão para baixo, perpendicular. Como que o Armix funciona?
Vou apagar isso aqui. Pistão. Ups. Combustível, amarelo. Ar. Ele tem uma derivação de ar. Já existe uma mistura aqui na entrada, aqui. Essa mistura pode ser antes ou pode ser depois da borboleta. E nesse caminho dessa massa, dessa mistura, que ele vai fazer até o interior do cilindro, ele recebe o ar. Para quê? Justamente, agora eu vou transformar isso aqui em justamente para que essas moléculas aqui que ainda estão agrupadas possa fazer isso. Essa entrada de ar aqui provoca uma reação, a molécula de oxigênio provoca uma reação com a molécula de combustível. Então, isso aqui separa. Essa é a ideia, para diminuir aquele volume de distorção. Quando eu tenho uma massa homogênea, a combustão é mais uniforme. Quando a massa está distorcida, isso aqui pende para um lado, depois pende para o outro, isso não é uniforme, isso é ineficiência. Quanto mais uniforme for, maior for a velocidade de propagação da chama, maior a eficiência, maior é a potência do motor. Eu usei a economia para provar, mas se eu tivesse um carro de corrida, eu também posso aplicar essa regra. Pessoal, isso é uma regra. Desde um Fordinho 29 até um Fórmula 1. Dependendo, variando da quantidade de massa, os sistemas homogêneos têm o poder de misturar melhor, outros misturar menos, mas isso é regra. Não existe homogeneidade 100%. O Air Mix diminui essa variação, mistura melhor. Tem uma massa mais homogênea, eu produzo a mesma energia com 30% menos combustível, menos ar. Ou seja, a eficiência do Air Mix é proporcional. Não. Ou seja, a eficiência do Air Mix é graças à deformação da homogeneidade. A eficiência é graças à deficiência. Por isso que eu consigo essa eficiência. Eu acho que ficou bem claro. Eu vou fazer outro vídeo mais técnico. A princípio, esse é para abranger o maior número de pessoas e entenderem como que funciona. Aqui, esse daqui é o nosso protótipo, que eu também fiz funcionar e coloquei no carro. Mas como eu falei até no vídeo teste, eu não sou um expert em ajuste de software. Aqui é os bicos na entrada e aqui são as derivações de ar. Coloquei até um motor de passo para controlar essa entrada de ar, tá? Então o ar mistura com a gasolina aqui, vem, e antes de entrar no cilindro, ele recebe o ar. Esse ar que entra aqui é o próprio ar que o motor, não tem uma bomba de ar externa, não tem nada. Simplesmente o ar que o motor admite, em vez de entrar 100% por aqui, entra 90%, 85% e o restante por aqui. Tá? É o próprio ar do motor, simplesmente nós criamos uma derivação. Pode ser criado 2, 3, quantas derivações quiser. Tudo para poder a molécula de oxigênio reagir com a molécula de combustível. Inscrevam-se no nosso canal ATF Brasil, compartilhem esse vídeo. Eu acho que o vídeo
explica bem o funcionamento tanto da combustão como do Air Mix. E eu acho que é de utilidade para o planeta Terra. Redução de consumo. Isso vai ao encontro do meio ambiente, do planeta em si. Tá bom, pessoal? E vamos respondendo as dúvidas e evoluindo de acordo com o que a gente vai aprendendo. Abraço!